Salve galera, tudo certo com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai ver, vamos chegar na equação geral dos gases, utilizando o princípio de Avogadro até chegar na equação geral dos gases, que é a equação de Clapeyron. Nessa imagem aqui da capa do vídeo, vocês podem ver que a gente tem aqui três cilindros, tá? E com gases diferentes. Aqui a gente tem o hélio, a gente tem o xenônio e o metano, tá? Todos eles têm uma quantidade, 1 mol. Tá? 1 mol. Não se assustem com esse mol porque ele é tranquilo, tá? Eu sei que às vezes vocês ficam, ai meu Deus, o mol, mas fiquem tranquilos que o mol é uma unidade de medida como uma dúzia, tá? Tem uma quantidade específica de partículas, de moléculas, né? Dentro de um recipiente que tenha essa quantidade de matéria, tá? Bom, o que Avogadro percebeu, o que ele observou nos experimentos dele e o que ele predisse é que qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão, que seria a 0 graus e a pressão de 1 atm, você teria o volume de 22,4 litros para qualquer gás, tá? Bom, isso é uma informação, tá? E aqui é outra informação também, que é a contribuição do Avogadro, que é o seguinte: se você tiver, né, mantendo a pressão numa transformação, mantendo a pressão, lembra daquela transformação que você varia a temperatura, varia volume, enfim, eu vou mostrar para vocês rapidamente. Mas aqui, ó, você tem uma transformação nessa figura que acontece a pressão e temperatura constante. Na realidade, não é exatamente uma transformação. Não é uma transformação. É só uma comparação, na realidade. Aqui você tem, se você olhar para essa figura, você vai contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bolinhas aqui dentro, tá? Que tem um volume V, tá? Então você tem N bolinhas aqui dentro, tá? Quando você dobra a quantidade de bolinhas, você contar que tem 24, né? Tem que ter 24, se não errar a conta. Você vai ter o dobro do volume, tá certo? Então, o que a Avogadro percebeu é que se você tiver se você numa mesma pressão, né, e temperatura, se você aumentar a quantidade de matéria num recipiente, ele vai ter que aumentar o seu volume, tá certo? Então, aí eu venho aqui para esse quadro para relembrar com vocês de umas transformações que a gente fez, né? Bom, então a gente já viu o seguinte, que o volume ele está relacionado com a quantidade de matéria que você tem, tá? Então lembra dessa transformação que a gente fez com o balão, que a gente aquecia, era uma transformação a pressão constante. E aí a gente percebeu o seguinte, que o volume ele era proporcional, tá? Ele era proporcional à temperatura, tá? Só que agora a gente vai alterar, porque isso está também relacionado, o volume também está relacionado com a quantidade de matéria. Então eu vou alterar, vou colocar assim, ó, é proporcional a N vezes a temperatura, tá? Isso a gente chega em V, que vai ser igual a uma constante, tá? Escrevi errado. Vou colocar assim, constante. Melhor, vou fazer assim para ficar mais bonitinho. Ó, vou colocar de CTE, que significa constante, é uma abreviatura de constante, tá? Uma constante vezes N vezes T, tá certo? Mas aí eu vou fazer o seguinte: imagina que você tem uma pessoa em uma caixa. Essa pessoa está empurrando a caixa de dentro para fora, está forçando essa caixa. Agora, então essa pessoa tem uma força. Aí você pega essa mesma pessoa e agora você coloca duas pessoas e que empurram essa caixa por dentro com a mesma força. Então você vai ter o dobro dessa força, tá? Então o que acontece? O que a gente fez aqui? Ó, a gente quando a gente pegava um botijão, por exemplo, né, o experimento hipotético que eu fiz com vocês, era, se eu pegar a pressão, ela é proporcional à temperatura, tá certo? Então, se eu aquecer o botijão, a pressão vai aumentar. Se eu resfriar o botijão, a pressão vai diminuir, tá? A gente já viu isso nas aulas anteriores, tá? Agora, eu vou alterar porque é o seguinte, se eu dobrar a quantidade de matéria, eu vou dobrar a pressão, tá? Então, eu vou colocar aqui também, isso foi uma outra contribuição de Avogadro, tá? Incluindo também a quantidade de matéria nesses experimentos, nesses estudos, tá? E aí, como eu sei que
A pressão ela é proporcional à quantidade de matéria e à temperatura, né? Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão, tá? Então, eu cheguei ao seguinte, P de pressão, é igual a uma constante vezes N vezes T, tá certo? Daí eu vejo o seguinte, que do lado de cá eu tenho constante e tenho constante. Daí eu vou fazer assim, ó. Vou fazer o seguinte, se eu pegar PV igual a uma constante e multiplicar por NT, também tá certo, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar essa constante agora, tá? Então eu tenho uma constante qualquer, que vai ser PV dividido por NT, tá? Essa constante, ela foi chamada de constante geral dos gases, tá? Constante dos gases, tá? Essa constante aqui, o valor dessa constante, tem no livro de vocês, tá? Então, é uma constante, é um valor que não varia durante o experimento, né? E o valor dela, né, a gente vai utilizar dependendo das unidades de medida que a gente utilizar para pressão, volume e temperatura. Então, se a gente utilizar litro, atm, mol e Kelvin, então o valor dessa constante é 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, tá? Observe uma coisa, tá? Que as unidades, elas refletem diretamente como a expressão a expressão matemática, né? Ó, atm, litro, mol, dividido por mol, Kelvin, tá certo? Então, a unidade, ela tem a ver, ela já te dá um spoiler de como que é, vamos dizer assim, a fórmula, tá? Bom, então essa aí é a constante dos gases, tá? E aí, deixa eu mostrar para vocês que aí vocês não precisam decorar, né? Se vocês entenderam essa minha explicação, vocês vão se dar bem nas provas de vestibular e na prova do Enem, porque isso aqui é um conhecimento bastante cobrado nessas provas, né? Bom, então o que a gente pode fazer agora? Agora eu sei que isso aqui é um valor de uma constante, né? Olha só, PV igual a NRT, tá certo? Agora a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Aplicando essa expressão aqui. Esta expressão, e a gente vai aplicar também o seguinte, se você não, durante uma transformação, se você não varia, né? Se você não variar, se você não adicionar matéria, tá? Então, o que você vai ter? Você pode ter PV dividido por T. Veja, eu estou tirando daqui, ó. Eu estou tirando dessa mesma expressão. PVT é uma constante. Tá? O que significa dizer que isso aqui é uma constante? Significa que quando eu pegar o meu experimento, o meu sistema e fizer um experimento, este valor ele não vai variar. Se eu pegar pressão, volume e temperatura, essas três medidas de estado, né, essas três unidades de estado, eu posso variar pressão, volume e temperatura como eu quiser. Mas se eu vou pegar esses valores no início do meu experimento e no final do meu experimento e vou aplicar nessa fórmula PVT, né? PV dividido por T, vai dar um valor constante sempre, tá? E isso me ajuda no seguinte, por exemplo, se eu quero fazer um experimento a temperatura constante, né? Então, o que eu posso descobrir, por exemplo, vou fazer PV, vou chamar assim, ó, PIVITI, tá certo? Esse valor é uma constante. E no final vai ser a mesma coisa. PF de final, né? VF e TF, tá certo? Então é isso. Vejam, quando eu não variar a quantidade de matéria no meu experimento, eu vou utilizar essa daqui. Eu posso utilizar as duas na realidade, né? Porque eu posso utilizar a que eu quiser na realidade, né?
Mas se eu quiser saber se eu não fiz uma transformação e eu quero simplesmente saber, eu te dou as condições e eu quero saber, por exemplo, eu te dou pressão, volume e temperatura e eu quero saber quanto de matéria que tinha ali. Você consegue descobrir, tá? Porque você tem uma equação e uma incógnita, por exemplo, tá? Se eu te dou a quantidade, temperatura e pressão, mas não te dou o volume. Então você tem como descobrir o volume, por exemplo. Se eu te der as condições, aí você pode utilizar essa expressão aqui, certo?